outro faz a impressão, o outro faz o armazenamento, o outro faz o manuseio, monta. E é aí que mora muitas vezes o perigo, turma. Se você já teve problema com materiais gráficos, provavelmente culpou a gráfica. E com razão muitas vezes. Mas o problema quase nunca termina nela. Pelo contrário, ela começa antes, bem antes de começar a produzir. E continua depois. Uma gráfica sem processo gera erro. Isso é fato. Mas como a operação é fragmentada, o erro não tem dor. Muitas vezes, um fornecedor faz o projeto, começa do design, o outro faz a impressão, o outro faz o armazenamento, o outro faz o manuseio e monta. E é aí que mora muitas vezes o perigo, tá? Quando você fragmenta a sua produção, diferente do que a gente faz aqui no DG7, a chance de dar erro é muito maior. Porque imagina o seguinte, vou lá, faço a impressão de uma prova, como você já viu aqui em outros vídeos. Legal, tô com a prova em mãos, fiz em um lugar. Pego a prova e vou numa outra gráfica e faço a impressão daquela prova que eu fiz em outro lugar. Provavelmente vai dar diferença. É muito comum acontecer isso. E é muito comum acontecer os erros também. E por fim, além de imprimir, fazer um manuseio completamente diferente, outra pessoa entrega, outra empresa entrega, não tem transporte dedicado, não tem logística dedicada. Imagina a salada que fica isso com todo mundo ao mesmo tempo, pensando de forma diferente. Você tem pelo menos 5 problemas. E conosco você elimina esses 5 problemas. E adivinha, quando o alvo está errado, ninguém assume a responsabilidade por completo. E é aí que mora o perigo e você culpa a gráfica novamente. E aqui acontece a principal narrativa do cliente quando ele vai comprar a gráfica. Olha só, tem alguns exemplos. O projeto não considerou a escala, a produção não considerou o estoque. O estoque não conversa com o consumo. O manuseio é feito às pressas. A logística não é acompanhada. E a gráfica? Se ela não tem processo, tudo isso fica amplificado. Sabe o que é mais interessante, Temar? O custo invisível que tem por detrás de tudo isso. Quando a gente fala de retrabalho, a gente não está falando apenas de ter que imprimir um processo. Se fosse tudo só isso, tá fácil. A questão é o que envolve de tempo, dinheiro, mão de obra. Por muitas vezes, algo básico, como imprimir um mockup, como a gente já disse por aqui, é um custo muito irrisório perto da dor de cabeça que você pode ter. Além disso, vai gerar uma urgência desnecessária, um desgaste interno da equipe, uma perda de padrão, porque sua produção inicial não vai ser a mesma da outra, e tempo é dinheiro, você sabe disso. E, claro, nada disso aparece na nota fiscal, não é verdade? Mas na rotina, com certeza. Muitas vezes, quando a etapa está solta, o erro circula ainda mais fácil e ainda mais rápido. O que mais gera risco em operações físicas é a ausência de um responsável único. E isso é o que mais dá dor de cabeça, de fato. Então, quando a gente fala num conceito de cadeia aqui da DG7, a gente fala exatamente do projeto, da produção, do estoque, do manuseio, da logística, da instalação em um único lugar. Você tira toda essa dor de cabeça de fragmentar o seu processo e deixa tudo conosco. E olha só, quando a gente fala de projeto, está envolvendo design, está envolvendo o contexto da curadoria, entender o que é melhor para você e para o seu serviço, entender também qual a melhor máquina para produzir, se vai ser uma máquina offset, se vai ser uma máquina de comunicação visual, se vai ser uma impressão direta, enfim, qual tecnologia de impressão a gente vai utilizar. O estoque, se você vai manter esse estoque conosco no nosso show de fábrica, ou se você tem um espaço adequado para realizar esse estoque. O manuseio, ou seja, você precisa de 1, 2, 3 por clínica, ou ainda manusear coisas daquele processo, né? Eu já mostrei para vocês alguns exemplos em outras redes, como por exemplo, pegar uma folha como essa, colocar dentro de um envelope, colocar uma etiqueta de padronização, diversos manuseios da forma que você acha mais adequado para o seu segmento. A condição logística, a gente trabalha com a logística tanto em São Paulo com carros próprios, quanto logística dedicada com carros apartados, independente do estado que você tiver. Isso facilita muito, porque a sua mercadoria está indo apenas ela para o destino, e não uma transportadora convencional que pega ali várias encomendas e coloca tudo isso no mesmo caminhão, pelo contrário. E por fim, a instalação. Se o seu material está no ponto de venda, normalmente a instalação também é feita por nós. Ou, se for simples, a gente encaminha um vídeo explicando como faz. Já fiz isso, por exemplo, com Link Cutter, com placas, com quadros, fica super show de bola e facilita a vida do seu colaborador. Quando essas etapas não conversam, a empresa paga para resolver o mesmo problema várias vezes. Não se trata de culpar a gráfica. Se ela não tem processo, ela é parte do problema. Mas também não adianta trocar de fornecedor a cada erro. O que resolve é estruturar a cadeia. Quando existe processo,
processo, responsável único e visão integrada, o erro deixa de ser rotina. Se você se identificou com esse cenário, já passou por isso em alguma operação gráfica por aí, talvez o problema não esteja em uma única etapa específica. Pode estar na forma como a sua operação está estruturada. No próximo episódio, eu vou mostrar onde o erro mais caro começa, lá no projeto, no início de tudo. E se você quiser começar a estourar essa cadeia agora, sem dor de cabeça, clique no link na descrição e fale da vez do 7. Até a próxima!